Olá, sou o geógrafo Danilo Serrano e daremos início ao terceiro episódio do Geografando Ideias, especial TIG Covid-19. Neste episódio teremos conosco o engenheiro de segurança do trabalho Aldenor Marinho, que irá abordar sobre recomendações da engenharia de segurança contra o Covid-19 do trabalho. Aldenor é engenheiro de segurança do trabalho pela UP, sócio fundador da Evoluta Segurança e Saúde Ocupacional, perito do TRT6, conselheiro na Câmara de Segurança do Trabalho do CREA Pernambuco, diretor da ANEST, Associação Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho, presidente da AESP, Associação de Engenheiros de Segurança do Trabalho de Pernambuco, professor da disciplina de pós-graduação em Gerenciamento de Risco, Perícia Técnicas e Higiene Ocupacional. Aldenor, é contigo. Ok, meu garoto, tudo bem? É um prazer poder conversar um pouquinho sobre esse tema que está preocupando tanto a população, né, brasileira, mundial, na verdade, e o mundo do trabalho está sendo afetado drasticamente. Nós temos visto aí empresas nesse sentido parando, né, parando de operar, ficando apenas aquelas que são as essenciais, e essas que são essenciais estão presentes junto com o risco, né? E esse risco é o chamado SARS-CoV-2, que é o vírus, né, um agente biológico que transmite a Covid-19, que é, na verdade, uma doença, né? A Covid-19 é uma doença. E o agente é o SARS-CoV-2, é um vírus, né? Então, o trabalho da engenharia de segurança do trabalho, que é a minha profissão, é buscar as alternativas para estes ambientes de trabalho que, nesse momento, estão operando, não podem parar. E é uma grande preocupação porque as medidas que a gente percebe a nível governamental, elas são de ordem geral para a população. Não há, a gente, através da nossa associação, a AESP, aqui em Pernambuco, nós fizemos revisões de alguns planos de contingenciamento aqui do Nordeste. Mas, de uma via de regra, acredito que todos no Brasil não tratam de aspectos do trabalho. E aí a gente desenvolveu uma pesquisa grande aqui, que tem hoje já em torno de 17 dias de trabalho, está sendo finalizado com um documento bastante robusto, com muito conteúdo técnico, focado na proteção do trabalhador que está no ambiente de trabalho, né? Aquele que está trabalhando. E aí, para que a gente possa fazer essa proteção do trabalhador, a gente tem que conhecer as formas de transmissão desse agente, né? Não é tão simples, a sua proteção ela é tão complexa quanto a forma de transmissão desse agente, né? Ele chega através da gente por vias muito fáceis, né? Muito rápidas. Então, numa simples conversa com alguém que está contaminada, está infectada, uma simples conversa a gente pode se infectar também. E por isso que ele se multiplica tão rápido, né? A quantidade de infectados. E aí a proteção fica mais difícil nesse sentido. Mas ela existe. Então, o trabalhador ele pode estar protegido numa situação dessa. São diversas medidas e essas medidas são diferentes entre si. Nós temos os tipos de medidas de caráter administrativo, que são muito conhecidas, né, do ponto de vista da segurança do trabalho. Então, são recomendações, são determinações que a empresa deve montar no seu ambiente de trabalho, como, por exemplo, reduzir a quantidade de trabalhadores, porque assim ela reduz a aglomeração, identificar locais, por exemplo, onde costumeiramente existem filas, no local de ponto, no local do refeitório. Então, esses locais a gente pode fazer sinalizações no piso, distanciando naquilo que a gente chama de distância social, que é a recomendável de 1,5 m. Então, isso pode ser feito no ambiente de trabalho. A instalação de pias para a lavagem das mãos, para a higienização das mãos com álcool, gel a 70%. Então, são muitas medidas administrativas unidas com outros tipos de medida. Dentre as medidas administrativas, a gente ainda tem, por exemplo, mudança de turnos de trabalhadores, né? Mudança nos horários, redução da jornada de trabalho, tudo isso para reduzir um pouco as aglomerações. Então, são ações muito comuns e podem ser adotadas a qualquer momento. Mas também está dentro dessa medida administrativa o treinamento, a orientação do trabalhador. Não só para aquelas medidas que se referem a ele, ao comportamento dele, como a lavagem das mãos, não tocar no rosto, né? São orientações para o trabalhador. Mas orientações de ordem coletiva também. Dizer que o ambiente de trabalho dele, por exemplo, vai ser higienizado mais vezes, né?
que ele não compartilhe objetos de uso pessoal, sempre que possível, até mesmo ferramentas, nesse momento, temporariamente, seria ideal que não fossem compartilhadas. Isso também é um tipo de medida. Vem aquelas medidas, né, que a gente chama de proteções coletivas. São aquelas que protegem um coletivo de profissionais. Como, por exemplo, numa farmácia ou qualquer estabelecimento que você tem o caixa. A gente pode, em alguns momentos, em algumas situações, instalar aqueles dispositivos de policarbonato transparente, onde o trabalhador ele está, de certa forma, isolado do cliente. Então, se o cliente tossir, se o cliente falar, as gotículas que carregam o agente vão ficar naquela proteção. E aí não chega às mucosas do trabalhador, né? Basicamente nariz e boca. Então, é uma proteção que a gente chama de coletiva. Instalação de mais ventiladores, ter uma aeração maior desse ambiente também é algo muito importante. Depois a gente passa para as medidas de proteção individual. E aí tem aquelas famosas máscaras, né, que hoje está na moda a tal da máscara de pano, que a gente tem que ter um maior cuidado. Então, falando das máscaras, basicamente hoje a gente está falando em 3 tipos de máscara. Nós temos a máscara de procedimento cirúrgico, que é aquela que a gente que ela é de um tecido também, né? É similar a essa que a gente está chamando de máscara de pano, só que ela é produzida a nível industrial com materiais apropriados. Essa máscara ela é de uso que a gente chama de uso único. Então, se eu coloco aquele tipo de máscara para minha proteção, eu não estou pensando em não contaminar o próximo, eu estou pensando na minha proteção, eu tenho que usar aquilo e trocar com muita frequência. Costuma-se dizer que ela não deve ser utilizada por mais que 2 horas. Então, tem que ter um cuidado muito grande para não criar a sensação de uma falsa proteção. Então, ela não é sequer recomendada para o trabalho. Hoje, o Ministério da Saúde está recomendando as máscaras, inclusive as de pano, para uso da população de uma forma geral. Mas o Ministério da Saúde ele tem outras prerrogativas, ele tem outras variáveis em questão. Pensando no ambiente de trabalho, o uso de máscara é somente para o profissional de saúde. Objetivamente, é para o profissional de saúde. Agora, as pessoas que têm sintomas, estas sim, que eventualmente estão sentindo algum sintoma de coriza, alguma tosse, essas sim devem utilizar as máscaras para impedir que eventuais agentes contidos na sua saliva, por exemplo, que eles saiam para o ambiente. Então, a máscara, na verdade, é para proteger o próximo e não para você se proteger das pessoas. E, por último, a gente tem proteções como luvas e óculos, né? Os óculos são super importantes porque protegem os olhos também dessas gotículas, que é uma via de contaminação. As luvas é para para facilitar, na verdade, a higienização das mãos. Senão, toda vez que você deixar de... A gente não se contamina com as mãos. Na verdade, a gente tem o contato com a gente, mas ele ainda não nos infectou. Se a gente faz a lavagem das mãos imediatamente após desse contato, isso não a gente não vai se contaminar com a gente, tá? Então, é só fazer a higienização das mãos corretas que isso está resolvido. Agora, o uso da luva, ele facilita isso. Você não precisa estar lavando as mãos com tanta frequência. Então, por exemplo, já saindo um pouco do mundo do trabalho só para explicar. Se a gente vai num supermercado, é muito mais fácil você entrar e sair de luvas, e assim que você vai entrar no seu carro, ou vai pegar o transporte coletivo, ou vai a pé, aí você tira as luvas, guarda num saquinho para depois descartar. Então, você percebe que o contato que você teve com superfícies potencialmente infectadas foi extremamente reduzido. Então, as luvas são de grande importância. E, por último, vem as recomendações aos trabalhadores, né? Então, a empresa ela deve repassar essas orientações nos aspectos que são gerais para a população, aquilo que as prefeituras estão orientando, os governos estaduais, o governo federal, o Ministério da Saúde, a própria Anvisa nos ambientes de trabalho. Então, essas informações têm que chegar ao trabalhador, na linguagem que ele possa compreender. Então, a empresa faz esse papel de divulgar, de passar essas orientações, como, por exemplo, lavar as mãos regularmente, evidentemente que a empresa tem que dispor de uma pia para isso, não passar a mão no rosto, porque o contágio fica mais fácil, né? Fica mais próximo das mucosas,
pela pele a gente não se contamina, mas o agente estando na nossa pele, fica tudo mais fácil a gente se contaminar de fato com o vírus, né? Através das mucosas. Então, isso tem que ser transmitido para o trabalhador. Outras orientações, como na entrada ao trabalho e na saída do trabalho, então, chegar com a sua roupa, ir para o vestiário, trocar de roupa. Quando sair do trabalho, quando for sair do trabalho, o ideal que faça, tome banho no ambiente de trabalho também, para que você não pegue um transporte coletivo e você pode ter sido contaminado no trabalho e vai contaminar outras pessoas no transporte coletivo. Então, a higienização no próprio trabalho é importante. E a questão de roupas, de fardamento também. Tudo que a gente sai do trabalho, o ideal é que não vá para a nossa casa, principalmente se a gente estiver falando de profissionais de saúde. Esses, de forma alguma, podem estar levando pertences, ou mesmo o seu fardamento, ou mesmo as roupas, permitindo que isso entre em casa de uma forma que possa contaminar a sua família. Esta, inclusive, é a via de maior potencial de contaminação de toda a população. É o profissional de saúde que chega na sua residência e tem um alto poder de contaminar os seus familiares. Evidentemente que eles são muito capacitados, sabem de todas as orientações, então, por esse lado também, eles são as pessoas que mais entendem de como se proteger. Então, é isso. Em termos de proteção, a gente falou um pouquinho do que são medidas administrativas, do que são medidas de proteção coletiva, proteções individuais e a capacitação do trabalhador. Nesse formato, adotando essas medidas, a gente consegue trabalhar, exercer o nosso trabalho, reduzindo o risco. Eliminar um risco como esse, a gente, na verdade, na segurança do trabalho, a gente separa o que é perigo do que é risco. O perigo é a fonte que pode causar um dano, neste caso é um agente biológico. Eliminar esse agente do ambiente de trabalho não é fácil, primeiro porque a gente não vê, né? A gente não identifica o agente. Ele chegou de alguma forma através de outros trabalhadores e a gente não enxerga. Então, é difícil eliminar completamente. O que a gente faz, é o papel da segurança, fazer a gestão do risco, fazer a redução ao máximo do potencial de contaminação dos trabalhadores. Esse é o papel da segurança do trabalho. Legal. E é com isso que a gente deixa o recado. Não, legal. Aldenor, a gente sempre tem e vê muito em grandes corporações e empresas um pouco desse plano, esse planejamento de contingência, né? Vou pensar numa montadora de carros, uma grande empresa, né? Então, assim, uma pergunta minha, duas já, acho que na sequência. Porque existe uma grande diferença na questão da segurança do trabalho, meu ponto de vista, quanto ao tipo e o porte da empresa. Sim, essa seria certamente uma colocação e talvez uma primeira pergunta. E pensando no geral, no Estado, porque assim, eu acredito que a gente não vai poder ficar em isolamento por muito tempo. Todos têm que voltar ao seu trabalho, à sua rotina, e acredito que isso logo vai acontecer, em alguns locais já está acontecendo por etapas. E as pequenas e médias empresas de cunhos familiares, talvez para elas não seja mais difícil realizar, vou chamar assim, de adaptações nessa tipologia de empresa ou não? Você poderia falar um pouco sobre isso? Certamente, Danilo, e por vários aspectos. Primeiro, a informação. Uma empresa de grande porte, ela já procura a informação, ela tem profissionais de segurança do trabalho e saúde também, o que a gente chama de SESMIT, né, que é o Serviço Especializado de Segurança, de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Então, é uma equipe completa. É tudo mais fácil numa grande empresa. O conhecimento chega rapidamente, a informação chega rápido e ela tem pessoas para ajudar a executar isso, a implementar as ações. Então, primeiro é o conhecimento, depois a execução das ações. As pequenas empresas, a primeira questão é resolver algo de forma que elas saibam como se proteger, é o primeiro passo. Pensando nisso, a nossa entidade, a ESP, ela tomou uma iniciativa em torno de 20 dias atrás, fizemos uma convocação aberta para os engenheiros de segurança do trabalho do nosso estado. E aí montamos uma comissão. Essa comissão conta hoje com 25 engenheiros e engenheiras de segurança do trabalho, e estamos montando materiais técnicos para disseminar nesses estabelecimentos, de forma que chegue às pequenas empresas essa informação numa linguagem mais acessível. A gente parte, evidentemente, isso não é tão simples, porque nós temos ramos de atividades muito diferentes,
Então, aquilo que a gente recomenda para um supermercado, e entenda supermercado tanto aquela rede enorme, né, de multinacionais, como aqueles pequenos mercadinhos. O risco é muito similar. Do ponto de vista da contaminação, é muito similar. A diferença é que o mercadinho, ele não sabe o que é um EPI, muitas vezes. Não sabe, literalmente, não tem nenhum funcionário que já tenha usado até uma luva para limpeza. Isso não é incomum. Então, para ele é mais difícil. Então, a gente está fazendo esse trabalho, em torno de 48 horas, acredito que a gente vai divulgar. Quando esse vídeo estiver à disposição aí do público, talvez a gente já tenha divulgado isso no nosso site, e estamos procurando entidades parceiras também para fazer essa divulgação. E aí chega, sim, a esse pequeno empreendedor, aquele que não tem o conhecimento, e são ações, muitas vezes, simples. É uma pia para lavagem de mãos, é uma orientação para que o profissional faça isso com regularidade, é uma manutenção de um distanciamento nas filas, por exemplo. Então, são coisas, na maioria das vezes, simples. Legal, bacana. Outra questão que eu tenho aqui, de repente, para a gente estar abordando, é o que se fazer se a empresa em que trabalhamos não oferece condições de segurança contra o Covid-19? Não só nesse caso, Danilo, mas em qualquer situação que o trabalhador entenda, porque a gente tem uma norma, a primeira norma de segurança do trabalho é a NR1. Ela sofreu modificações recentes nessa modernização das normas, e nós temos um item que diz que o trabalhador, pela sua percepção do que é risco grave para ele e iminente é que está ali, naquele momento, está diante dele o risco, e para ele causa um grande dano, o que a gente chama da gravidade, né? Ele pode se recusar ao trabalho. Ele pode se recusar ao trabalho. É uma medida que está prevista em norma. A questão é, o vírus, o coronavírus, como é que ele é grave? Isso a gente já sabe, ele mata. Então, a gente já enquadrou como grave. Agora, ele é iminente? Aí está a dificuldade. Eu digo assim, é um ponto de vista, e a norma deixa isso aberto para a sensibilidade do trabalhador. Se ele entende que é grave, a gente já sabe que é. Se ele entende que é iminente, que está ali o contato na frente dele, ele pode se recusar ao trabalho. Isto está previsto em norma, se vai ter repercussão na empresa, ele também vai ter condição de buscar os seus direitos, se a empresa, por acaso, quiser demitir, tomar qualquer tipo de ação nesse sentido, ele pode tentar reaver seus direitos, né? Mas está previsto em norma, então ele pode simplesmente se recusar. Como tem hoje uma medida provisória, né, bem recente, que fala da autodeclaração de doença, onde ele pode dizer, eu me sinto doente para trabalhar, eu não tenho a condição disso, e depois ele vai comprovar por outras vias. Isso está previsto hoje em medida provisória. Não, legal. Uma fala que você fez anteriormente é sobre a questão da máscara de pano. Você, na sua fala, de repente a gente conseguir abordar isso um pouco melhor, porque todo mundo está usando, estamos fazendo, recomendação fazer máscara de pano, acho que o uso quanto ao distanciamento para a maioria da população pode ser que isso auxilie, mas assim, na vias de fato no trabalho, a máscara de pano ela pode ser utilizada como uma forma de proteção? Ela não é uma recomendação de engenharia de segurança do trabalho. Não é EPI. Ela não é um EPI. Ela não é um EPI, que é o equipamento de proteção individual. Para ser um equipamento de proteção individual, ele tem que atender a determinados pré-requisitos testados em laboratório. Houve, nessa mudança das normas, uma flexibilização desta análise. A gente tinha um dispositivo chamado certificação. Era o certificado de aprovação do equipamento de proteção individual, o famoso CA. Não temos mais essa obrigatoriedade de ter o CA, mas ainda é obrigatória a análise do equipamento, o teste dele e um outro tipo de aprovação, que não é mais esse CA. Então, as máscaras de pano, elas não passaram por nenhum tipo de teste. É diferente das máscaras cirúrgicas, que tem uma atuação muito similar às de pano. Eu digo similar no sentido de serem muito frágeis, vamos dizer assim. Elas são mais suscetíveis à contaminação do que um outro tipo de máscara que a gente chama de N95, que é apropriada para os estabelecimentos de saúde, que é similar, essa N95 é uma nomenclatura internacional, né, americana, mas é adotada pela Anvisa, para os estabelecimentos de saúde.
Nós temos para os outros estabelecimentos de trabalho o que a gente chama de PFF1, PFF2 e PFF3, que são máscaras com filtros. Daí, a depender desse PFF1, 2 ou 3, muda o filtro. E a PFF2 é a que mais se aproxima da N95, mas ela é feita para poeira, para névoas, para fumos metálicos, só que a proteção dela é muito similar à N95. Então, eu diria, essa a gente conseguiria ter, vamos dizer, parâmetros de engenharia para recomendá-la no uso. A de pano, não. A gente não tem nenhum parâmetro, a gente perde todo o controle sobre ela. Agora, a gente está falando de pandemia, e pandemia é assunto de saúde, né? Então, a gente tem prioridades, a gente tem variáveis, inclusive o medo da população, inclusive os riscos para o órgão público. Então, são muitas variáveis que a gente não se mete. A engenharia não entra nesse mérito. Então, mas para o trabalho, ela não é recomendável. Nós não temos nenhum parâmetro para recomendá-la. O que a gente não pode, talvez, aqui fazendo uma análise, a gente não pode confundir, de repente, um ambiente que tem um certo tipo de segurança, um serviço, talvez alguma coisa, de repente usar uma máscara de pano num ambiente que não poderia ter algum outro tipo de contaminante, né? Assim. Pois é. Na verdade, assim, a regra ainda não mudou, a regra. Tá? A regra a máscara não é para proteger o profissional. A máscara é para evitar que qualquer pessoa, inclusive o profissional, ele contamine alguém. Então, parte desse princípio. Então, a gente usa máscara na rua, inclusive, a de pano, não é nem para se proteger. É porque você não sabe que está doente e você pode passar 14 dias sem saber disso e vai estar contaminando as pessoas quando você fala. É o assintomático. Então, você contamina as pessoas sem saber. E se você estiver usando a máscara de pano, isso não vai acontecer. Então, veja que a visão do governo, do Ministério da Saúde, ela não está errada. Porque ela protege as pessoas no sentido que elas não vão estar expelindo essas gotículas. Então, a isso distância, é útil né? nesse sentido. A distância. Vira uma barreira. Ela é uma barreira porque a gente não consegue respeitar 100% o distanciamento social de 1,5 metro, pelo menos, né? É difícil. Num coletivo mesmo, você não vai conseguir isso, né? Então, assim, ela não é recomendável do ponto de vista do trabalho. Mas estabelecimentos de saúde é a exceção, né? E situações similares ao estabelecimento de saúde. Eu estou vendo também, perceptível, você vai no mercado, já colocaram aquelas proteções de vidro ou outro material, ou até mesmo criar umas faixas com distanciamento, com a máquina de cartão próxima. O que você poderia me falar de como proteger o trabalhador que tem esse contato direto do dia a dia com o cliente? Não só num caixa de supermercado, mas de repente alguém da obra que precisa estar numa obra, que é um cliente, você tem ali o engenheiro, tem o funcionário, tem o mestre de obra, tem o próprio proprietário da obra que vai estar ali. Como você pode proteger essas pessoas desse contato direto, assim, desse dia a dia? As proteções elas vão modificando conforme cada estabelecimento, porque tem suas características. A gente tem estabelecimento que tem contato com o público. Esse tem formas similares de a gente proteger o trabalhador. Você citou alguns exemplos, mas a gente tem, por exemplo, as proteções acrílicas, acrílico, policarbonato, vidro. Então, isso pode ser instalado sempre que possível, em caixas, em recepções. A gente pode criar drive-thrus, onde aquilo que antes você entregava ao trabalhador, ou ele chegava muito próximo ao cliente, e o cliente chegava muito próximo do trabalhador, agora você restringe a pequenas janelas. Então, ele agora está limitado a pegar o produto por aquela janela. Então, só aquele intervalo da janela é que está potencialmente contaminado. Então, é muito mais fácil você limpar, você manter. Mas, por exemplo, teleatendimento. O pessoal da teleatendimento não parou, né? Mas como manter a segurança em um ambiente que você tem milhares de pessoas dentro de um simples cômodo? Confinado, né? Todo mundo confinado com o ar-condicionado ligado. As distâncias normais entre eles são em torno de 80 centímetros. Fora o corredor que está aqui atrás e a outra fila atrás, né? Mas do meu lado, normalmente são 80 centímetros. Então, é menor do que o distanciamento social necessário, né? Então, você tem que, por exemplo, intercalar os profissionais. Então, ao invés de eu ter um em cada ponto de atendimento, eu vou ter um a cada 2 pontos de atendimento. Eu já tenho 1,60 m.
Então, são medidas que se adaptam à condição do teletrabalho, né? E a própria higienização que você falou anteriormente, né? Porque normalmente o teletrabalho termina às 8 horas, 6 horas. Você compartilha tudo aquilo ali, né? O próximo vai entrar e vai sentar no mesmo local, usar o telefone. Não, legal. Nas medidas que a gente está montando, Danilo, nós temos as medidas de ordem geral, então a gente tem um documento base que tem medidas de ordem geral, mas pensando nessas particularidades, nós criamos apêndices, que são protocolos individuais. Então, pensando no teletrabalho, existem várias situações que só se aplicam ao teletrabalho. Tem regra que já existia, por exemplo, o headset ele é individual, aquela espumazinha, a espumazinha é de cada trabalhador. Até o equipamento pode ser compartilhado, mas a espuma não. A gente tem um canudinho que protege o microfone. Aquele canudinho ali também é individual. Então, a gente já tinha algumas medidas. O que a gente está aumentando agora são, vamos dizer, as rotinas. Aquilo que se fazia uma higienização por turno, agora a gente pede 2. O trabalhador não deve chegar no seu ponto de atendimento sem estar desinfetado, sem estar feita a desinfecção. Então, algumas regras agora ficaram mais restritas. Basicamente, é o que a gente está fazendo nesses ambientes. O relógio de ponto, por exemplo, é costumeiro fazer fila. Se precisa de fila, tem que ter demarcação de distanciamento de 1,5 m nas filas. Os horários de refeição, são milhares de pessoas ao mesmo tempo. Então, a gente muda os horários de refeição de forma que até no refeitório a gente deixe um trabalhador a cada 1,5 m, né? Distancie as mesas, retire mesas até, para evitar que tenha a possibilidade de uma pessoa sentar, retire as cadeiras, né? Coisas desse tipo. Não, legal. Se o documento tiver pronto, a gente, se você permitir, a gente coloca no vídeo como link, como opcional aqui, a gente coloca no YouTube também. Mas de qualquer forma... Vai estar, muito provavelmente, porque ele deve sair, eu não vou citar a data de hoje, mas ele vai sair já, então, certamente, quando a gente tiver esse vídeo no ar, ele deve estar disponível. Legal. Antes de finalizar, então, gostaria de deixar alguma fala registrada, Aldenor? Bom, eu queria agradecer a possibilidade, Danilo, que a gente tem de divulgar esse tipo de conteúdo, a sua instituição, o Geografando Ideias é uma ideia excelente, inclusive, é uma ótima oportunidade para a gente passar esse tipo de informação. Dizer que as pessoas que quiserem informação sobre o nosso conteúdo, você vai disponibilizar essas informações para o pessoal, e se quiserem algum esclarecimento adicional, entidades que tenham ramos de atividade específicos que não estão ainda contemplados em nossos protocolos, podem ligar para a gente, que a gente constrói junto o protocolo. Tem gente da agropecuária, tem gente de cultivo de um determinado produto específico que tem exposições muito particulares. Então, tudo isso a gente pode desenvolver em conjunto. A gente também eu tenho meus conteúdos também individuais. A gente está fazendo lives, em torno de 2 lives por semana, no @evoluta_sso, e com a hashtag igual, de evoluta_sso, onde a gente também está compartilhando muito conhecimento. Teremos uma nessa semana, a semana que vem também teremos outra, então esse conteúdo está sendo disseminado a todos que tenham interesse. Aldenor, muito obrigado. Você sabe que é sempre um prazer estar conversando. Você é colega de conselho e da coordenação de entidades regionais. Sempre que a gente pode se encontrar, é sempre muito bom conversar com você. Então, eu passo agora a finalizar o nosso 3º episódio sobre recomendações de engenharia e segurança contra o Covid no trabalho, com o engenheiro Aldenor Marinho. Muito obrigado e até o próximo episódio do Geografando Ideia especial TIG Covid-19.